Oi gente, boa tarde, hoje é 6 de junho de 2019, quinta-feira, está no ar mais uma edição do Imaculada Notícias. E hoje você vai ver que a Caixa Econômica oferece opções para renegociação de dívidas. E confira mais destaques. Governo Federal anuncia projeto de recuperação do Rio Araguaia. Brasil é o quarto produtor de lixo plástico no mundo. Cantora Kel Smith fala sobre suas composições. Estas e outras informações você confere agora no Imaculada Notícias. E a primeira informação de hoje é que a taxa de homicídios no Brasil cresceu 4% entre os anos de 2016 e 2017. E a disputa de facções criminosas no norte e no nordeste do Brasil, nesse período, tem relação direta com esse aumento. Os dados são do Atlas da Violência, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nunca se matou tanto no Brasil quanto em 2017. Foram 65.602 assassinatos, segundo o Atlas da Violência. Com isso, o país atingiu uma taxa de 31,6 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, um índice quase 5 vezes maior do que a média mundial. O levantamento, produzido pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que a violência atinge o país de forma desigual. Enquanto no sul a situação se manteve estável, os assassinatos diminuíram no sudeste, com destaque para São Paulo, e no centro-oeste, onde o Distrito Federal conseguiu uma redução significativa de mortes violentas. Já no norte e nordeste, a violência avançou. O Ceará registrou o maior crescimento de homicídios, seguido pelo Acre. O crescimento da violência letal se dá exatamente em territórios que têm uma guerra conflagrada entre facções criminosas, como é o caso, por exemplo, do Acre, do Rio Grande do Norte, do Ceará. Muito, em função do tráfico de cocaína via Peru, Bolívia, que passa ali, pelo Rio Solimões e que acaba chegando no Nordeste para ser escoado para a Europa e para a África. O Atlas revela ainda que nunca se matou tantos jovens quanto em 2017. Mais de 35 mil pessoas entre 15 e 29 anos foram assassinadas no país. O Rio Grande do Norte tem a pior média, 152,3 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes, mais que o dobro da média nacional. É um número que traz, por um lado, uma preocupação grande, sobretudo porque isso envolve de forma significativa a morte da nossa juventude, que está encolhendo, porque estamos em um processo de envelhecimento populacional. O Atlas da Violência também identificou pela primeira vez homicídios entre a população LGBTI. Foram 193 assassinatos em 2017, mas as principais vítimas, segundo o relatório, continuam sendo homens, jovens, solteiros, com baixa escolaridade e que vivem em regiões carentes. A pesquisa ainda mostra que a violência tem um perfil racial. Em 2017, 75,5% das pessoas que foram assassinadas no Brasil eram negras. As estatísticas revelam que a chance de um jovem negro que mora em uma comunidade carente morrer é 23,5% maior do que a de um branco, que vive no mesmo local e tem a mesma idade e escolaridade. O jovem negro acaba sendo a principal vítima, porque ele é o mais vulnerabilizado. Numa comunidade pobre, um negro e um não negro, o negro, numa ação policial, ele, em tese, é a pessoa que vai ser primeiro atingida por uma letalidade. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje alternativas para renegociação de dívidas de crédito imobiliário. Vamos acompanhar. Hoje, a Caixa tem mais de 5.200.000 contratos de crédito. Aproximadamente 11% deles estão com algum tipo de atraso. Para que essas pessoas consigam regularizar a situação, o banco passa a oferecer opções de renegociação. O cliente pode dar uma entrada à vista e incorporar as parcelas atrasadas nas prestações a vencer. Pode usar o FGTS para reduzir o valor da prestação e pode também alterar a data de vencimento da prestação. Basicamente ajudar a população brasileira a manter o seu bem financeiro mais valioso e permitir uma recomposição da renda na família.
Cerca de 600 famílias serão beneficiadas. A Caixa estima que deve recuperar entre 500 mil e 1 bilhão neste ano com as negociações. Esses atrasos, eles geram uma série de despesas diferentes. Muitas vezes você vai ter despesas jurídicas, você tem despesas quando você começa o processo de retomada. A Caixa também anunciou a equiparação das taxas de juros do sistema financeiro de habitação, em que a pessoa pode financiar imóveis de até R$1,5 milhão e pode usar o FGTS, e do sistema financeiro imobiliário, para imóveis acima de R$1,5 milhão. As novas taxas passam a valer a partir de 10 de junho. Qual é o nosso intento aqui? É incentivar o crédito imobiliário como um todo, seja de menor renda, seja de renda média, seja de uma renda superior. O Araguaia é um dos principais rios do país e forma a divisa natural entre Goiás, Mato Grosso, Tocantins e o Pará. Hoje, o rio ganhou o maior programa de restauração ambiental do Brasil e um dos maiores do mundo, o projeto Juntos pelo Araguaia. A cidade de Aragarças, em Goiás, às margens do rio, foi o local escolhido para o lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia, que prevê a recuperação de áreas degradadas e a recomposição de 10 mil hectares de florestas em 27 municípios. Esse é considerado o maior programa de revitalização de bacia hidrográfica no país. Foi assinado acordo de cooperação entre os Ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, Casa Civil e governos estaduais. O governo federal vai investir R$2.800.000 e a execução será feita pelos estados. Esse é o reflexo de um governo sério que, mesmo com os ajustes fiscais, mesmo com a dificuldade, defende o meio ambiente e defende o desenvolvimento regional. O rio Araguaia passa por 4 estados brasileiros: Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. São mais de 2.000 quilômetros de extensão. O rio é o segundo mais importante da bacia hidrográfica Araguaia-Tocantins. Mas, ao longo dos anos, vem sendo degradado devido a constantes desmatamentos da vegetação nativa. O presidente Jair Bolsonaro reforçou que a preservação do meio ambiente será feita sem paralisar a produção rural. É o maior exemplo que nós podemos dar ao mundo, que estamos sim preocupados com o meio ambiente, mas também perfeitamente casado com a economia, com o que se desenvolve nessa região, com o que o povo precisa e o que o povo quer. E nós do governo, a primeira missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ressaltou que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e que tem que se orgulhar por isso. Nós temos nas nossas florestas nativas um exemplo de conservação para o mundo. Um país que preservou 66% da sua mata nativa. País esse que segue de maneira muito firme no combate àquilo que é o desmatamento ilegal, mas também não permite que se confunda com o ilegal aqueles que trabalham duramente para o desenvolvimento do nosso país. No mundo todo, um dos principais problemas apontados pelos ambientalistas é o plástico. O Brasil é o 4º país do mundo que mais gera esse tipo de lixo e um dos que menos recicla. Uma questão que está no nosso dia a dia, já começa pelo nosso cafezinho de manhã cedo. Nesta padaria em São Paulo, a máquina de café em cápsula é usada para os pedidos de expresso descafeinado. O consumo é de 100 unidades por semana. Muito prática, a cápsula de café tem um problema: o plástico, que vira lixo na hora. O plástico demora cerca de 100 anos para se decompor na natureza. Um grande impacto que nem sempre passa pela cabeça das pessoas. Nunca tinha pensado no descarte desse plástico, porque demora tanto, para ser decomposto na natureza. Benedito tem dessas máquinas em casa. Ele lembra que algumas marcas recolhem as cápsulas usadas, mas acha que as empresas deveriam tornar a opção mais atrativa para o consumidor. O consumidor tem o trabalho de guardar as cápsulas, levar até a loja, e chega lá, não tem nenhum descontinho na hora de você comprar. Há 1 ano e meio, esta marca brasileira de café usa material biodegradável na fabricação das cápsulas. Elas se compõem em contato com o lixo orgânico. O custo de produção dobrou, mas a empresa bancou o gasto. Poucas empresas adotam esse material, Então ainda não tem uma escala tão grande quanto é o plástico. Acho que é um caminho sem volta e é uma demanda crescente do consumidor. O Brasil é o 4º produtor de lixo plástico do mundo.
São 11 milhões e 300 mil toneladas por ano, segundo a ONG WWF. Somente 1,28% disso é reciclado. A gente pode perceber o impacto que isso trouxe para o meio ambiente. 80% do lixo que está nos oceanos foi produzido em terra. Uma hora chegou nos cursos de rio e dos cursos de rio chegou nos oceanos. Algumas cidades vêm aprovando leis que proíbem o uso de canudos e outros utensílios plásticos. Mas, em âmbito nacional, o país ficou de fora do acordo proposto pela ONU para acabar com o descarte irregular de plástico, entre outras medidas, até 2030. Enquanto as entidades de defesa do meio ambiente atuam para sensibilizar o poder público, individualmente é possível adotar algumas medidas. A gente pode levar a nossa sacola de casa para o mercado, não precisa pegar uma sacola plástica do supermercado ou usar caixa de papelão. Não precisa usar canudo de plástico para tomar nenhuma bebida. Tem materiais feitos de outros produtos, de papel e celulose, de pano, de algodão, etc., que podem substituir praticamente quase tudo que é feito de plástico. E no próximo bloco você vai ver a primeira artista robô do mundo. Nós voltamos depois do intervalo. A Universidade de Oxford apresentou nesta quarta-feira a primeira artista robô humanoide do mundo. A Aida é capaz de fazer desenhos e uma exposição exibe os trabalhos da robô e até esculturas e pinturas que foram criadas a partir deles. A Universidade de Oxford lançou a primeira artista robô humanoide do mundo. A Aida foi revelada na exposição de arte Unsecured Futures e já ganhou o título de uma das artistas mais excêntricas dos últimos tempos. Ela é capaz de desenhar de forma criativa, graças à tecnologia de inteligência artificial. A obra de arte é muito criativa. Uma das coisas mais surpreendentes sobre a inteligência artificial é que, utilizando a natureza algorítmica, não sabemos qual vai ser o resultado. Certamente isso não vai colocar ninguém fora do mercado de trabalho, porque assim como outras tecnologias que surgiram, como a câmera, muitos pensaram em 1850 que elas tomariam os empregos das pessoas, mas isso não aconteceu. A exibição da Universidade Britânica traz desenhos, pinturas e esculturas feitas com base nos trabalhos da robô. A mostra começa em 12 de junho e todos os ingressos já estão esgotados. Os especialistas pretendem continuar inovando no ramo da robótica e da inteligência artificial. O próximo passo é tornar Aida uma pintora. Os pesquisadores da universidade pensam até em trabalhar com o efeito 3D no futuro. O tribunal alemão condenou um ex-enfermeiro nesta quinta-feira à prisão perpétua pelo assassinato de 85 pacientes. Este é um dos casos mais graves de assassinato em série da história recente. O enfermeiro Nils Rogel, de 42 anos, foi declarado culpado pelo assassinato de 85 pacientes e condenado à prisão perpétua. A sentença foi proferida no Tribunal de Oldenburg, no noroeste da Alemanha, nesta quinta-feira, e não muda a situação do réu, que já havia recebido a mesma pena em 2015. Você pode ser solto depois de 15 anos, desde que as pré-condições sejam alcançadas, mas neste caso será diferente. O enfermeiro cometeu os assassinatos dos pacientes por meio de injeção nos hospitais em que trabalhou entre 2000 e 2005. Este é um dos casos mais graves de assassinatos em série da história recente. A polícia suspeita que ele pode ter matado até 200 pessoas, mas vários casos não poderão ser esclarecidos porque os corpos das supostas vítimas foram cremados. Rogel escolhia as vítimas com idades entre 34 e 96 anos ao acaso. Entre 2000 e 2005, ele injetou uma superdose de medicamentos em dezenas de pacientes, alegando que queria se destacar entre os colegas ao reanimar os enfermos. Na quarta-feira, ele pediu desculpas aos familiares das vítimas e afirmou que é perseguido dia e noite pela vergonha e o remorso. A França lembra nesta quinta-feira os 75 anos do desembarque dos aliados da Normandia.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se uniu ao francês Emmanuel Macron para homenagear os veteranos da guerra. França e Estados Unidos prestaram nesta quinta-feira uma homenagem solene aos últimos veteranos vivos do desembarque aliado de 6 de junho de 1944 nas praias da Normandia. Os presidentes Emmanuel Macron e Donald Trump se reuniram para lembrar os 75 anos do acontecimento histórico. Je m'incline. Et à nos vétérans et à leur nation, je dis merci. Me curvo e aos nossos veteranos e à sua nação digo obrigado. Sabemos o que devemos a vocês veteranos, nossa liberdade. Em nome da minha nação, eu só quero dizer obrigado. Macron condecorou os veteranos com a Legião de Honra no grande cemitério americano de Omaha Beach, na Normandia. Today, as we stand together upon this sacred earth, we pledge that our nation. Hoje, enquanto nos reunimos nesta terra sagrada, prometemos que nossas nações sejam sempre fortes e unidas e estaremos para sempre juntos. Nosso povo será para sempre corajoso, nossos corações serão para sempre leais e nossos filhos e os seus filhos serão para sempre livres. And our children and their children will forever and always be free. Os líderes dos países aliados da Segunda Guerra Mundial, com exceção do russo Vladimir Putin, deram na quarta-feira, na presença da Rainha Elizabeth II, o pontapé inicial das celebrações deste 75º aniversário. Esta foi uma etapa fundamental da libertação da Europa do jugo nazista. O desembarque foi o maior da história pelo número de embarcações envolvidas. 6.939 navios desembarcaram 132.700 homens nas praias da Normandia. Quase 3.000 civis normandos perderam suas vidas em 6 e 7 de junho, quase tantos quanto os militares aliados no dia D. A cantora Kel Smith, novo fenômeno da música no Brasil, fala de suas composições. Nós vamos acompanhar a reportagem da Rede Vida. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Com certeza você já se pegou cantando esta música e teve muitas lembranças boas do seu tempo de infância. A cantora Kel Smith explica que quando compôs, queria falar de saudade. Uma vez veio dessa liberdade de falar sobre verdade e quando eu falei sobre saudade, eu me senti nessa obrigação de falar da saudade da infância, do momento da nossa inocência. Não que o mundo fosse, diferente, talvez, do que ele é hoje. Acho que a perspectiva é diferente, o mundo não. Mas a gente encarava a vida com mais inocência, com mais simplicidade e com mais otimismo. Então, com certeza, essa conexão das pessoas, essa saudade de... Talvez seja não a saudade da infância, mas a saudade de encarar a vida daquela forma. Suas músicas, sempre poéticas, transmitem sonhos, esperança e magia para a vida das pessoas. Eu acredito que não existe nada mais mágico do que o que o ser humano pode sentir. Nada mais mágico do que o amor, do que a esperança, do que a empatia. O sentimento de gratidão, por exemplo, desperta uma coisa na gente que é físico, é espiritual, sabe, você não sabe explicar. Eu acredito que a música resgata isso em nós, essa magia. Além de cantora e compositora, Kel é feminista e expressa o movimento através de suas músicas. Respeita as minas, essa produção não se limita a você, já passou da hora de aprender. O feminismo contempla a mulher dizendo que a mulher ela tem a escolha de ser o que ela quiser. E eu quero passar na minha música porque como não querer, como artista, representar essa liberdade? Como um artista pode ser alheio ao que acontece, As mulheres morrem todos os dias. O nosso país tem índices altíssimos de feminicídio. Então, eu passo na minha música com o intuito de passar essa verdade de que o machismo não faz mal apenas para a mulher. O machismo também aprisiona o homem. O Imaculada Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 5h30 da tarde, aqui pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço para você que nos assistiu. Fique na paz de Jesus. Salve Maria Imaculada. Até amanhã.